no concurso que eu fiz para oficial da Polícia Militar do Ceará, em 2014. Eu não passei porque eu não atingi o português. Eu até me envergonho, entre aspas, porque de 20 questões eu não consegui acertar 8 de Sim, português. E com isso, não adiantou de nada eu ter sido excelente em direito, né? sim. E eu sempre fui em direito e tal. As questões de direito lá eu fui muito bem. Essa eu fui muito bem mesmo. Ou seja, por causa de português, hoje eu não sou um tenente, ou tenente da Polícia Militar do Ceará, né? Então, foi um Mas, foi um choque de realidade, na verdade, né? aí a partir daí eu vi que, não, português eu acho hoje que é a disciplina mais importante de todos os concursos. No início eu sofri muito também, porque eu não tinha um conteúdo direcionado, um conteúdo bom, eu não tinha a mínima experiência, não tinha auxílio de ninguém para me ajudar na época. Não, porque as condições era, não tinha condições de pagar um cursinho na época, assim, um cursinho esses presenciais, não tinha direcionamento, né? Aí eu estudava errado, né? E aí, pessoal, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Terceira aula da Maratona das Questões de Português. É a nossa despedida, né? Dessa maratona que está te ajudando a sair do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora e te ajudar a alcançar a tão sonhada aprovação, tá certo? Então já passamos por morfologia, por regência, crase, teve o que mais? Função sintática, orações, concordância e hoje vamos ter pontuação, colocação pronominal e acentuação gráfica para fechar os 9 assuntos de gramática mais cobrados nas provas de concursos públicos. E só para te avisar, né, que essas 3 aulas da nossa maratona vai ficar disponível somente até domingo agora, certo? Então, se você quer revisar, reprisar, fortalecer, né, esses conteúdos de português, aproveita enquanto ficam disponíveis, tá certo? E aí, pessoal, só para te lembrar que na próxima segunda-feira eu vou abrir as inscrições da comunidade português começando do zero, certo? Os 10 primeiros inscritos vão ganhar mentoria individual comigo, né? E para ter acesso a essa mentoria individual, né? E adquirir o PDZ com condição especial, tem que entrar no grupo VIP, né? Inclusive o link está fixado no chat e também está no material da aula de hoje. Então, a importância de participar no grupo VIP é porque às 7 horas da segunda-feira, né, da manhã, iremos enviar o link de inscrição para o grupo VIP, certo? Quem tiver no grupo VIP vai ter prioridade para adquirir o PDZ e ainda levar a mentoria individual, tá certo? Então é importante fazer parte, porque a comunidade portuguesa começando do zero é o passo a passo que te leva do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora. Isso é fato. Foi o que aconteceu com a Laís, né? Ela não sabia por onde começar a estudar, cometia diversos erros que muitos de vocês cometem e ela alcançou o nível mais alto em português, com 80% de acertos e foi aprovada em primeiro lugar. Teve também a Alvane Pinto, né? Mãe, dona de casa, trabalhadora, chegou ao nível avançado com 80% de acertos e também aprovada em primeiríssimo lugar. Tudo que você vai ter acesso ao entrar na comunidade, né? Estar na comunidade é a certeza que durante 2 anos você vai ter acesso a todos os meus projetos com o meu suporte, com a minha mentoria. Seja você que está começando do zero, você que está há muito tempo estudando e não está conseguindo evoluir, estudando pelo método tradicional, por exemplo, né, e tudo que tem na comunidade é focado exatamente na sua aprovação. Então você vai ter acesso
a um ano de PDZ, né, mais um ano de bônus, vai totalizar 2 anos de acesso, 24 meses. Nesse caso, você vai pagar menos de R$ 40 por mês para fazer parte da comunidade, para ter o acesso a mim. Vai ter acesso a todas as gravações das aulas que eu faço ao vivo toda terça-feira às 20 horas, né? Toda terça tem aula ao vivo. Vocês vão ter acesso. Materiais de apoio em PDF, né? Os materiais de apoio são importantes porque tem um conteúdo, tem as questões para você não perder tempo escrevendo tudo. Vai ter acesso ao meu suporte pessoal para te orientar. O projeto, ele organiza os estudos porque ele permite o maior aproveitamento do seu tempo. Você vai ficar procurando, né, uma videoaula aqui, outra acolá, sem ter uma conexão entre os assuntos. Dentro da comunidade, você já vai ter tudo à sua disposição para você conseguir evoluir. Tem mentoria em grupo e você vai ter acesso a mais de 2.000 questões de diversas bancas organizadoras. Quando você juntar as mais de 2.000 questões, mais as mais de 3.000 questões dos bônus que vocês vão ter acesso, são mais de 5.000 questões comentadas. Então, a certeza de você ter à sua disposição uma biblioteca de projetos que você vai estudando ao longo do seu percurso. Você entra no PDZ, está estudando sem edital aberto. Você vai estudar o português do zero. Entrou no PDZ, você vai estudar com edital aberto, você vai estudar um curso específico para edital aberto. Então o projeto, ele dá a César o que é de César, ele faz você focar no que realmente vai fazer diferença na sua aprovação. Ciclo de estudos, os módulos são organizados, né, em ciclos que envolvem teoria, exercícios, questões e simulados. Você vai ter acesso aos editais verticalizados por concurso, né? Esses editais verticalizados, eu e minha equipe coloca a sequência do edital para você estudar. E tem também um módulo de análise de banco para você conhecer o perfil da sua banca organizadora. De bônus, mentoria em grupo, né? Ela custa R$500, você vai levar de bônus. Essa mentoria, ela ocorre uma vez, né? Ela ocorre uma vez por mês. Eu dou a liberdade para a gente conversar sobre a sua estratégia de estudos. Então, é uma mentoria bem bacana, porque você não vai se sentir sozinho ao estudar para concurso, né? Muitas vezes você compra um projeto e se sente só na comunidade. Você pertence de fato a uma comunidade que vai te levar ao nível mais alto em português. Um ano de acesso extra, vai totalizar 2 anos de acesso ao PDZ, 24 meses. Curso de questões por banca, né? São mais de 15 bancas organizadoras. Se você somar os meus projetos de bancas organizadoras, eu vou tentar contar aqui, Concerne, Comperv, IDIB, IBFC, SESGRAN Rio, FGV, tem mais qual? CETRED, Consulpan, Consulplan, CPCom, Instituto AOCP, aí fora, né, outros bônus, as gravações que eu faço de simulados por concurso. Você vai ter acesso também ao curso de simulados, né, de R$197, você não vai pagar esse valor. Esse curso de simulados, ele é ideal para edital aberto, certo? É ideal para você estar ajudando edital aberto, porque ele é um projeto que faz você revisar os principais conteúdos de português dos concursos. Mentoria em grupo por banca. Essa mentoria, ela traz o perfil da banca organizadora, mostrando o que sua banca mais cobra nas provas de concursos. Guia de revisão, certo? De R$97. Esse guia de revisão é ideal, né? Como o próprio nome já fala, você usar como um método de rever, né, os principais conteúdos de português cobrados nos concursos. E esse o curso de interpretação de texto, para te mostrar os padrões de cobrança em organização textual. Só esse curso custa R$197. Você não vai pagar esse valor.
E temos o português compacto. Esse aqui é o projeto ideal para edital aberto. Ideal, ele custa R$ 297, você não vai pagar esse valor. Então, o PDZ, quando eu reúno todos esses projetos, ele lhe dá a liberdade de você ter diversas estratégias ao longo desses 2 anos. Como eu falei, se você estuda sem edital, logo na comunidade nós vamos te orientar para você fazer o PDZ. Se você estuda com o edital aberto, vamos te orientar para fazer o português compacto ou o curso da banca, né, caso eu tenha gravado. Então, é uma estratégia, pessoal, porque veja, o compacto, como o próprio nome já fala, é a compactação do português do zero, ele está compactando. Então, enquanto ele está aberto, você consegue concluir o português compacto, você consegue ter uma base fundamental, né, das principais regras, dos principais conteúdos. E aí tá no valor promocional, certo? Tá no valor promocional de R$ 997 por R$ 697 à vista, ou você pode parcelar em 12 de R$ 69,56 no cartão. Né? Está contando aí com R$ 300 de desconto. Gente. Você está contando ainda com esses R$ 300 de desconto. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Aí tenta, se você tem interesse, entra no grupo entra no grupo VIP no WhatsApp, certo? No domingo a gente vai estar abrindo esse grupo para tirar dúvidas, para falar mais sobre o projeto, tá certo? Então vamos lá. Pontuação, gente. Para aprender pontuação, é fundamental passar por sintaxe, por concordância. Aí perceba que existe a sequência lógica. Né? Porque em pontuação vai trabalhar uso de pontuação. Uso de pontuação é totalmente ligado às funções sintáticas, às orações, que nós estudamos na aula de ontem, né? Na aula de quinta. Desculpa, na aula de quarta. E aqui também, em pontuação, existe o emprego que é certo, o emprego certo ou errado de pontuação. E lá vai dizer uma regra fundamental que diz que você não pode separar sujeito de verbo. Né? Todo mundo aprende. Não pode separar por pontuação sujeito do verbo. E aí, onde é que você aprende muito sobre sujeito? Em sintaxe, em função sintática e em concordância. Né? Você consegue ter uma base. Então vamos nessa? Vamos para a primeira questão. Questão 31, né? Diz a lenda cristã que na Idade Média, fazendeiros rezaram pedindo proteção para suas plantações. As vírgulas têm como finalidade, gente. Certo? Aqui diz assim, separar uma expressão de chamamento. Expressão de chamamento, chamamento é vocativo, né, gente? Vocativo é o termo, né, que é usado para chamar. E ele é separado por pontuação obrigatória, né? Então você vai falar comigo agora, Edson, a aula fica disponível. Então você está conversando diretamente comigo. Você usa vírgula, certo? Aí olha a letra B, marcar que se está interpelando diretamente os fazendeiros. Gente, interpelando também é vocativo, né? Vocativo é o quê? É você convocar, é você interpelar. Separar uma explicação sobre o que é a lenda cristã, sobre o que era a lenda cristã. Explicação, galera, tem diversas formas de você usar a pontuação para explicar. Existe o aposto explicativo. O aposto explicativo, né, ele é usado para explicar, né,
Existe a oração coordenada explicativa e existe a oração chamada de adjetiva explicativa, né, que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, né? Então perceba que o que está sendo destacado é o na Idade Média, né? Na Idade Média, gente, a resposta está aí como opção B, D, né? Separar uma expressão indicativa de tempo. E aí, galera, existe o que chamamos em sintaxe de adjunto chamado de adjunto adverbial, né? O adjunto adverbial, ele vai demarcar a ideia de tempo, ele vai demarcar a ideia de modo, vai demarcar a ideia de lugar, né? São os três principais. Então perceba aqui que na Idade Média, vírgula, ele isolou dos dois lados, porque o adjunto está no meio da oração. Na Idade Média, ele é um adjunto adverbial porque expressa uma relação de tempo, né? Na Idade Média, atualmente, nos dias atuais, em 1950. Então, essas expressões, elas podem ser isoladas por pontuação, porque existe uma regra dentro de pontuação que fala, usa vírgula para separar adjunto adverbial. Pode representar a ideia de modo, infelizmente, rapidamente, claramente. Pode representar lugar, no Brasil, no Rio Grande do Norte, expressões que denotam lugar. Certo? A resposta aí da 31, opção de letra D. 32, vamos lá. 32 diz assim: no trecho, um príncipe se apaixona por uma plebeia, colega de faculdade. E aí ele diz assim: o emprego da vírgula é justificado, né? Aqui ele está trazendo aqui, ó, o elemento que está separado por pontuação é colega de faculdade, certo? É justificado, segundo a gramática normativa, por um fenômeno sintático. E que fenômeno sintático é esse, gente? Isso aqui é o que chamamos de aposto. Aí ele quer assim: em qual opção, em qual alternativa, vírgula é empregada pela mesma razão, né? E aí, olha só, que aqui eu tenho um papel, né, que é muito comum o pessoal confundir, de vocativo e de aposto. Aposto é para explicar, né? Vocativo é para chamar, né? Como eu falei para vocês. Então o vocativo geralmente é assim, ó. Desculpa, o aposto. Ó. Eu tenho um aposto explicativo, geralmente ele vem no meio, então ele vai ser separado por pontuação. E ele serve para explicar um termo anterior. Ele serve para explicar, ele serve para explicar, para esclarecer, né? Então perceba aqui, ó, que é que eu tenho, ó, por uma plebeia, colega de faculdade. Colega de faculdade está esclarecendo quem é a plebeia. Perceba, existem várias plebeias. Ele está especificando, certo? Então, quando você fala assim, eu gosto do Edson. Mas quem é Edson? Existem vários Edson. Aí você fala, eu gosto do Edson, vírgula, professor de português de Apodi. Tá esclarecendo quem sou eu. Então, ele quer a opção seja posto, né? Mesma razão. Olha que interessante. Naquele ano, olha a vírgula, representa a ideia de tempo. Nós já vimos como é tempo. Isso aqui é o quê? Um adjunto adverbial. Né, gente? Naquele ano, hoje, naquela tarde. Aí o item B, ó, o item B, ele fala assim, gente. Ó, os alunos fizeram resumos, redações, mapas mentais, esquemas, gráficos. Isso aqui é um exemplo de termos chamados de termos enumerativos, galera. Termos enumerativos, ele pode usar a forma de
termos de mesma, ó, termos de mesma razão. Opa, termo enumerativo, termo de mesma razão. Então não é B. Aí aqui eu tenho a resposta, letra C, né? Ó, a água deve ser preservada, né? Aí aqui eu tenho entre vírgula, ó, bem natural fundamental. Esse bem natural fundamental está explicando o quê? Está explicando a água, né? Está esclarecendo, explicando sobre a água. Então essa aí é o quê? É o papel, é o famoso aposto explicativo. Certo, gente? Aqui na letra D tem os dois usos de pontuação. Nós temos aqui, ó. Ao terminar o inverno, galera, vocês vão decorar o seguinte. Quando você tiver a forma ao mais infinitivo, certo? Isso aqui vai se tratar de uma oração, porque tem verbo, adverbial, temporal. Certo, gente? Ao mais infinitivo. Ao terminar o inverno. E essa expressão, ela vai equivaler a quando? Quando terminar o inverno. É quando você fala assim, ó, ao entardecer. Quando entardecer. Certo? Ao terminar a prova. Quando terminar a prova. Então, essa primeira vírgula aí, ó, ao terminar o inverno, é uma oração adverbial temporal. Isso aqui, ó, que é uma estação muito fria, galera, isso aqui está sendo introduzido por pronome relativo. E aí, o que é que nós vamos lembrar? Pronome relativo é igual oração subordinada chamada de adjetiva. Oração subordinada adjetiva. A adjetiva ela é dividida em explicativa e restritiva, né? Como tem pontuação aí, ela é chamada de quê? Explicativa. Ó, vai ser chamada aí de quê? De explicativa, certo? Beleza. Vamos para 3. Ó, assinale a alternativa que apresenta a justificativa para uso da vírgula no período. Ó, ou seja, ele quer o uso da vírgula no ou seja, gente. Isso aqui é uma regra específica, né? Ó, gente, vocativo é chamamento, né? Expressão explicativa é o aposto. Vocativo é usado para chamar, certo? Expressão explicativa, desculpa, pessoal. Expressão explicativa pode ser aquele, né? Oração adjetiva, explicativa, pode ser o aposto explicativo, pode ser a oração coordenada explicativa, né? Aqui ele colocou aposto. Temos adjunto adverbial e temos termos de uma enumeração. A resposta é letra B, porque existe uma regra sobre expressão explicativa retificativa, né? É a pontuação nas expressões ou seja, aliás, isto é, por exemplo. Ó, se ela tiver no meio, se essas expressões vierem no meio, ela vai ser separada, ela vai ser separada por pontuação. Então aí a expressão explicativa, né? Ou seja, aliás, isto é. Resposta, a opção de letra B. Certo? Letra B é a resposta. 34. A pontuação está de acordo com a norma padrão? Está de acordo com a norma padrão, hein? Aqui, galera, temos que lembrar, quem já acompanha minhas aulas, quem já participou de outras lives, sabe dessa teoria, que é a teoria do elemento intruso. Como é que ela se constrói? Sujeito, verbo, complemento. A regra geral, eu não pontuo, né? Eu não separo o sujeito do verbo, nem verbo e complemento. Certo? Não vou separar.
Ok? Então, por essa regra geral, ó, eu elimino aqui a letra C, ó. Lurdinha era, porque eu tenho um verbo, o sujeito de era é Lurdinha. Ó, já vou eliminar aí. E o interessante dessas questões é você responder por eliminação, certo, gente? É responder por eliminação, certo? Ó, ver se tem mais algum aqui, ó. Bom, aí vamos lá. Se estiver entre sujeito e verbo, houver termo intruso, ó, termo intruso. Se eu abro com vírgula, eu devo fechar. Ou seja, eu vou usar a vírgula para intercalar. Ok? Então tem o sujeito aqui, tem elemento intruso, tem o verbo. Colocou só a primeira, tá errado. Colocou só a segunda, tá errado. Para ficar certo, se eu abro, eu fecho. Aí nessa mesma lógica, olha a letra A. Eu tenho o verbo começou. Aí olha só. Quem é que começou a fumar para disfarçar os suspiros? O fantasma, tá vendo? O fantasma começou. Só que aí eu tenho entre o sujeito, o fantasma, e o verbo começou, eu tenho um termo intruso. Essa construção tem erro, gente, porque ele colocou apenas a segunda vírgula. E é muito comum isso acontecer. A banca joga um elemento no meio, coloca, fechou o elemento com vírgula, faltou o quê? Faltou abrir. Olha que interessante. Certo? Agora olha a resposta correta. Olha a B. Ó, entrou, olha o verbo entrou. Quem é que entrou no quarto de Lurdinha? Ó, o fantasma. O fantasma entrou. E aí o que eu tenho aqui é certa noite. O que é o certa noite, Edson? É o elemento intruso. Por que está correto? Abriu, fechou. Se eu retiro qualquer dessas duas vírgulas, se eu retirar a primeira ou a segunda, fica com erro. Certo? Edson, essa vírgula aqui está separando orações. Já entrou no quarto de Lurdinha, descobriu a irresistível e passou a suspirar por ela. Né? Ele está separando orações aí. Está separando orações. Beleza? Vamos para as outras. Olha essa, gente. Superou. Quem é que superou? Lurdinha. Beleza. Aqui está impecável, que inspira amor à primeira vista. Olha, gente, está impecável. Por quê? Porque ele abriu com pontuação e ele fechou. Perfeito. Só que olha agora aqui. A mesma coisa acontece entre verbo e complemento. Se tem elemento intruso, se eu abro, eu fecho. E o que aconteceu na D? Perceba, superou a simples contemplação olhativa. Superou. O que é que acontece? É que entre o verbo superou e a simples contemplação olhativa, ele joga um elemento intruso, separando por apenas uma vírgula. Se fechou, tem que... se fechou, tem que abrir. Certo? Aqui está separando o verbo do complemento. Muitos ignoram que Lurdinha não tem essa vírgula aqui. Certo? Muitos ignoram que Lurdinha é uma moça irresistível. E essa constatação não é só para mim. Certo, gente? Então, tá errado essa vírgula aí. Então, ficamos com B como resposta correta. Certo? Estamos falando de padrão. Então, esse é um padrão que você repete aí em várias questões você consegue acertar. A 35 diz assim: com relação ao emprego da vírgula, há situações em que a
supressão. Supressão é retirada, em que a supressão pode ser feita alterando o sentido do que está sendo dito, sem que isso viole as regras da norma culta. Sendo assim, a supressão da vírgula altera o sentido de qual frase? Gente, quando o examinador falar de mudar de sentido dentro de pontuação, eu vou chutar aqui, mas sendo bem sincero, mais de 80% das respostas, quando ele fala altera sentido, quando é questão de pontuação, ele está cobrando a oração adjetiva explicativa ou a oração adjetiva restritiva ou explicativa. Por quê, galera? Porque a explicativa é com pontuação. A restritiva é sem pontuação. Então, quando eu tenho a explicativa que eu suprimo, que eu retiro a vírgula, ela sai de explicativa para restritiva. E quando não há vírgula que eu aponho, deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa. Só para finalizarmos sobre sentido, decore que a explicativa, a palavra-chave é todos, e na restritiva, a palavra-chave é só, a palavra-chave é somente, a palavra-chave é apenas. Só, somente, apenas. E aí, quando falamos de oração adjetiva, vamos lembrar que o que introduz oração adjetiva é pronome relativo. E aí fica muito fácil de você marcar a opção correta. Porque esse que ele é pronome relativo, ele retoma especialistas, consigo trocar esse que por os quais, e ele está introduzindo oração adjetiva explicativa. Se eu retirar essa vírgula, deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Tranquilo, gente? Beleza. Vamos para colocação pronominal. Colocação pronominal, né, é o uso dos pronomes de acordo com a sua posição. E aí vamos ver o seguinte. Ele diz assim: assinale as opções em que a colocação pronominal, ele diz, não está correta. Né? A resposta é a B. Já, professor? Sim. Porque ela é uma regra. B não. Desculpa, letra Z. Me empolguei. Letra C. Porque ela é uma regra universal. E quando falamos de colocação pronominal, né? Quando falamos de colocação pronominal, o uso dos pronomes me, ti, si, nos, vos, os, as, ilheis, né? A primeira regra fundamental é que diz que não se inicia frase por pronome. Não se inicia a frase por pronome. Certo? Então, se ele fala me ame, está errado, né? A forma correta é ame-me. Se ele diz te liguei, vai estar errado. A forma correta é liguei-te. Certo? Só para registrar, gente, no dia a dia, geralmente, né, nós falamos com o pronome no início. Me ligue, me telefone. Então é típico do coloquial errar a colocação pronominal. Mas a gramática, ela rejeita. Né? Então não é me diz tudinho. É diz-me tudinho.
Certo, gente? A outra regra, a regra 2, vai dizer que você vai usar o pronome, né? Ó, pronome antes do verbo. Pronome antes é chamado de próclise, viu, gente? Próclise é antes, ênclise é depois, mesóclise é no meio. Pronome antes do verbo quando há com fatores atrativos. Quando há fatores atrativos, pronome antes do verbo. E quais são fatores atrativos? Palavras negativas. Palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Por exemplo, aqui, ó, não se sinta pressionado. Esse se está antes do verbo, porque senão é um fator de atração. Estaria errado se ele tivesse dito assim, ó, não sinta-se. Isso aqui estaria errado, gente. Certo? Quem também é fator de atração são os advérbios, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos, certo? As conjunções subordinadas. É por isso que na sequência lógica eu jogo colocação pronominal mais para o final. Porque para você saber o que é uma conjunção subordinada, advérbio, você já deve ter passado por muitos assuntos, certo? Tem também pronome demonstrativo, pronome demonstrativos, tem também o em seguido de gerúndio, certo? Então são alguns casos. Se na letra A. Na letra A, galera, não tem fator de atração. Tem minha garotinha. Garotinha é um substantivo. Não tem aí, substantivo não é fator de atração. Mas o que acontece é que quando houver substantivo, a colocação pronominal ela é opcional. Você tanto pode usar o pronome antes do verbo, quanto pode usar o pronome depois. Certo, gente? Então é um dos casos, ó, de colocação pronominal opcional. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, o homem é um substantivo. Aí eu posso falar me ligou, ó, como eu posso usar a forma o homem, ó, ligou-me. Então é uma regra de colocação pronominal. Então aqui eu posso tanto dizer minha garotinha me aguarda, como eu posso falar minha garotinha aguarda-me, antes ou depois. Certo? Não tem fator de atração aí. E aqui, galera, ajudá-lo-ei, isso aqui é a mesóclise. Mesóclise. E o que é que ela representa, gente? Vamos colocar aqui, ó. Ó. A mesóclise é o pronome que vem no meio do verbo. A mesóclise, para que ela ocorra, tem que ter dois requisitos. Primeiro, a mesóclise só ocorre com o verbo no futuro. Mesóclise só com o verbo no futuro. E há uma condição, desde que não haja fator atrativo, sem fator atrativo. Né? Porque se tem fator atrativo, você aplica a regra da atração, o pronome antes do verbo. Por exemplo, aqui eu tenho essa forma aqui, ó, darei. Darei é futuro, né, gente?
Eu posso usar um pronome e aí vai ficar assim, ó, dar-te-ei. Olha como ficou. Por que o pronome está no meio? Porque o verbo, você consegue olhar dar mais ei é darei. Darei é futuro. Futuro usa mesóclise. Aqui tem ajudá-lo-ei, né? Porque na forma ajudá-lo-ei, eu tenho o verbo ajudarei. Eu tenho o verbo ajudar, ajudarei, ajudarei, ajudá-lo-ei, certo? Então, ficou essa forma aqui, lo, por conta do verbo, né, no infinitivo, terminado em R. Beleza? Vamos agora. Basicamente, essas são as 3 regras mais cobradas. Não se inicia a frase por pronome. Pronome antes do verbo com fator de atração. Certo? E a mesóclise, que é com verbo no futuro. Certo? Vamos para 37. A colocação pronominal atende à norma padrão. Vamos lá. Lhe afirmou. Aqui é a regra 1. Né? Não posso usar o pronome no início de frase. O correto é, afirmou-lhe. Vai ficar assim, afirmou-lhe. Né? O ali é um fator de atração, o ali é um advérbio de lugar. E o jamais também é fator de atração. O jamais também é advérbio. O que ocasiona, gente? Se aí tem fator de atração, ali o pronome vem para antes do verbo. Vai ficar como ali se fazia essencial. E aqui eu tenho jamais me disse. Jamais me disse. Certo, gente? A resposta é B. Em se tratando, galera, ele entra aqui, em mais gerúndio. Gerúndio é o que termina em ND, né? NDO. É assim? Então eu tenho em se tratando. Se não houvesse o em, ficaria assim, se tratando. Aí o que é que acontece? Ficou errado porque eu não posso usar o pronome no início. Então, se não tem o em, eu vou dizer tratando-se. Se tem o em ele vai funcionar como um elemento atrativo, viu, gente? Ele vai funcionar como elemento atrativo. 38. A colocação pronominal atende à norma padrão em. Atende. Letra A. Por que, Edson? Sempre é um fator de atração, é um advérbio. Sempre lhe dirigiria. Gente, dirigiria é futuro. Só que tem um elemento atrativo aqui. Se não houvesse o elemento atrativo, iria ficar assim, dirigir. Dirigir-lhe-ia. Aí ficaria assim, porque verbo no futuro. Os outros, me disse está errado, não posso usar no início. Vai ficar disse-me. Em se tratando, né, é o em mais gerúndio. O pronome vem para antes, né, em se tratando, vai ficar no início. Nunca é fator de atração, pronome antes do verbo, vai ficar nunca nos informou. Nunca nos informou, vai ficar assim. Certo? 39. Há uma colocação pronominal correta na seguinte alternativa. Correta, gente. Vamos lá.
Fator de atração aqui. Fator de atração aqui. Né? Ninguém é fator de atração. Só para lembrar, não é uma palavra negativa. É fator de atração. Alguns é pronome indefinido, é fator de atração. Ninguém também é indefinido. Então, o pronome vem para onde? Para antes do verbo. Então, aqui vai ficar, ó, não se... Peraí. Não lhe, quer dizer. Não lhe percebi. Né? Aqui vai ficar alguns se afastaram. Ó. E aqui vai ficar ninguém se aproximou. Certo? Galera, aqui tem um erro. Tenho falado-lhe, né? Porque após particípio é o verbo que termina em ado, ido. Após particípio, eu não posso pôr pronome. Então, se eu falo falado-lhe, dito-lhe, entregado-lhe, tá errado. Não posso. Após particípio, jogar o pronome oblíquo, né? Ele vai vir para cá. Tinha lhe falado. A resposta tá na letra E. Perdoar-lhe. E aí você vai lembrar o seguinte, né? Quando eu tiver verbo no infinitivo, a colocação pronominal ela é opcional. Então, quando eu tenho um verbo no infinitivo, que é o verbo que termina em AR, R e IR, a colocação pronominal ela vai ser opcional. Posso usar o pronome antes ou depois. Então, eu posso falar aqui, ó, estou inclinado a lhe perdoar, como estou inclinado a perdoar-lhe. Ambas as formas estão corretas. E a 40, a colocação pronominal não está de acordo com a norma padrão, a norma culta da língua, na seguinte frase. Letra B, né, ó, me comentaram. O pronome está no início, não pode. Não se esqueça que eu tenho um fator de atração, pronome antes do verbo. Né? Aqui é infinitivo, né, gente? Eu tanto posso usar antes ou depois, né? Eu posso falar devo lhe esclarecer, como devo esclarecer-lhe. Refere-se, tá ok, né? Seria errado se fosse se refere, porque o pronome estaria no início de quê? No início de frase. Realiza, ó, gente, isso aqui é o quê? Isso aqui é a mesóclise, ó, na D, ó. Isso aqui é a mesóclise, né? Mesóclise ocorre com o verbo no futuro. Como é que eu sei que é futuro? Tira o pronome do meio, ó. Aí você consegue ler aqui, ó. Realizará. Futuro. Certo? Vai ficar, então, realizar-se-á. Certo? Essa é a famosa mesóclise. Certo, gente? Só para lembrar, segunda-feira, nova turma da comunidade Português Começando do Zero. Desconto especial, mentoria para os primeiros 10 inscritos. Clica no link que está fixado aí no chat e entra para o grupo VIP no WhatsApp. Certo? Vamos lá. Colocação pronominal, gente. Colocação pronominal não. Acabamos de ver. Faltou colocar o nome aí, gente. É acentuação gráfica, viu, gente? Desculpem aí. Certo? Vamos lá. A expressão melancólico, transcrita do texto, é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra... Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer aqui um resumo de acentuação. Certo? Acentuação. Na acentuação, nós temos a regra geral. Certo?
Nessa regra geral, vai ser dividida as oxítonas. Vamos por partes, né? Deixa eu explicar por partes, que é melhor do que eu colocar e não caber. Vamos lá. Na regra geral, eu tenho as oxítonas. As oxítonas a sílaba forte é a última. Vai receber acentos que terminam em A, em E, em O, em e ens, né? Tem algum aqui, oxítona? Não, né? Oxítona, sílaba forte é a última, né? Vai receber acento as que terminam em A, E, O, em ens. Ok? Vai receber acento as que terminam em A, E, O, em e ens. Beleza? Aí eu tenho as paroxítonas. Paroxítonas. As paroxítonas são as que têm a sílaba forte na penúltima sílaba, né? Eu vou colocar aqui. Vou acentuar, né, as paroxítonas que terminam em L, em N, em X, né, gente? Em L, N, X, tem a palavra, tem o ão, tem an, tem on, né? Tem o PS, quase me cortei agora. Tem o PS, é assim. Tem o I, terminado em I, is, terminado em us, terminado em ditongo, terminado em R. Então são os que têm o maior número, né, gente? O maior número de terminações, certo? E aí o que é que acontece? Aqui, em interminável, a sílaba forte é a penúltima. Interminável é paroxítona. E está terminada, qual é a terminação? L. Ó. Importância também é uma paroxítona, só que está terminada em o quê? Em ditongo, né? Ditongo é o quê, gente? É o encontro de semivogal mais vogal, que demarca ditongo crescente, ou de uma vogal mais semivogal, que demarca ditongo decrescente. Geralmente os ditongos que são acentuados, né? Geralmente a paroxítona terminada em ditongo será em ditongo crescente, né? A importância. Ok? Edson, ruídos é paroxítona, né? É uma paroxítona, porque a sílaba forte dela é na penúltima, mas ela não é acentuada por ser paroxítona. Ela é acentuada por ser hiato. Deixa aqui que já eu falo. Certo? Para encerrarmos a regra geral, tem as proparoxítonas, né? As proparoxítonas, a sílaba forte é a antepenúltima, né? E as proparoxítonas todas são acentuadas independentemente de terminação. Então a palavra melancólico, né, ó, eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Então a melancólico é uma proparoxítona. Cuidado, nada dele falar proparoxítona é nada em O. Não tem terminação. Árvore eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Então a 41 vai ser a opção de letra B, né? Porque vai ter o quê? Mesmo motivo. Certo? Vamos falar agora de ruído, né? Ruído vai entrar no que eu chamo de regra especial. Regra especial. A primeira delas é a regra do hiato.
O hiato é quando duas vogais se separam, ficam em sílabas diferentes. O acento no hiato ocorre com o is ou com o us, né? Eles vão ficar o quê? Eles vão ficar sozinhos. Então, quando eu pego a palavra ruídos, eu tenho ruídos, ó, o i ficou só. Se eu pego a palavra raiz, raiz não tem acento, porque o i não está só. Mas se eu disser baú é hiato, ó, o u ficou só. E quando eu usar a forma aí, também é hiato, o i ficou sozinho. Então o hiato, né, é a regra dos separados. Outra regra que contempla a regra geral é a regra do famoso ditongo. É I, OI e é U. Certo? Essa aqui divide-se em duas regras. Sem acento e com acento. Vai ser com acento quando o EI, OI e EU vier no final. Vier na última sílaba. Por isso que herói tem acento. Por isso que chapéu tem acento. Ó. Ok? Se não vier no final, se não tiver na última sílaba, não é acentuada. Tem que estar no final para ser acentuada. Então, se tiver na penúltima sílaba, é sem acento. Por exemplo, heróico. Por exemplo, ideia. Perceba que para essas expressões receberem um acento, tem que estar no final. Ó. OI, é U. Ó. Aqui não está no final. Ó. Por isso que foi sem acento. Certo? Vamos ver a 42 agora. Vamos lá. Marque a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra, mesma regra de acentuação. A resposta é a letra A, Fórmula, genérico e benéfico são proparoxítonas, são proparoxítonas. Certo? São proparoxítonas. São proparoxítonas. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Aí eu tenho agora, ó. Benéfico. Peraí, ó. Será é oxítona, terminada em A. Benéfico é proparoxítona. Ó, benéfico é proparoxítona. Ok? Proparoxítona. E área é paroxítona, terminada em ditongo. Área. Náuseas é proparoxítona, todas são acentuadas. E números é proparoxítona, só que língua é paroxítona, terminada em ditongo. Certo? Período. Período é proparoxítona. Aí cuidado, gente, com uma coisa. Ó, também é regra especial, regra dos monossílabos. Eu tinha até esquecido. Regra dos monossílabos. Os monossílabos são os que têm uma sílaba só. Acentua que terminam em A, E e O. Qual é a diferença dos monossílabos para as oxítonas? As oxítonas têm mais de uma sílaba. Vai ser acentuadas que terminam em A, E, O e ENS. Já monossílabo não. Monossílabo tem uma sílaba só e acentua que terminam em A, E, O. Então, por exemplo, A. O A é monossílabo.
Já o até, perceba que o até é oxítona. O até é oxítona terminada em E. Olha que interessante. Mono, o A é monossílabo terminado em A. Cuidado que muita gente confunde monossílabo com oxítona. Letra A. Questão 43. Vamos lá. Ó, analise os vocábulos abaixo e marque a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra. Ó, gente, aqui, ó. De, cá, lá e pé são monossílabos, né? Quem também é monossílabo? Ó, pé, só, só. Ó, são monossílabos aqui. O até, como eu mostrei para vocês, né, a separação é assim, é oxítona, que termina em E. Avô, desculpa, é oxítona, terminada em O. Certo? História é paroxítona, que termina em ditongo. É, ó. Príncipe é proparoxítona e ninguém é oxítona terminada em "em". Ficamos aí com D, a resposta correta. Tá bom? 44, gente, está trazendo acento diferencial, né? Inclusive nós vimos até lá dentro de concordância, né? O acento no diferencial tem e vem é a forma singular. Tem e vem com acento é a forma plural. Então aqui tem o acento, tem, gente, cuidado, tem não é monossílabo, não é acentuado por ser monossílabo. É acentuado porque o seu sujeito é plural, ó, profissionais de saúde. Inclusive dá até para revisar, né, ó. O sujeito tem profissionais de saúde. O núcleo do sujeito é profissionais. E lembra que o verbo vai concordar com o núcleo. A resposta da 44 é A. Tem a mesma razão, né? Ó, vem. Quem é que vem de diferentes regiões? Os pacientes desta UPA. O núcleo do sujeito é pacientes. Vai fazer a concordância, né? Diagnóstico entra como proparoxítona. Remédio como paroxítona terminada em ditongo, e técnicos é proparoxítona. Letra A. E a 45, devido às grandes quantidades de componentes artificiais, ele diz que a crase entre o artigo e a preposição está marcada pelo seguinte acento. Gente, temos esse acento aqui, que representa o acento agudo, e para o outro lado temos o acento chamado de acento grave. Toma muito cuidado, crase não é acento, crase é um fenômeno. Crase é um fenômeno linguístico por meio do qual dois As se juntam. O acento que define a crase é chamado de acento grave, né? Acento circunflexo e o tio. Sim? Agudo, grave. Só para finalizarmos com chave de ouro, né? A maratona das questões de português. Gente, estou muito feliz de estar mais uma vez, né, aqui no nosso canal, que ele possa crescer ainda mais, que você continue acompanhando, né, as nossas lives, as nossas tradicionais lives já às terças-feiras. Mas se você quer dar um passo a mais, né, na sua preparação para concursos, né, eu vou fazer novamente o convite. Lembrar que na segunda-feira eu vou abrir as inscrições da comunidade Português Começando do Zero. Então,
clica no link no chat, entra no grupo VIP para adquirir o PDZ com condição especial. Meu muito obrigado a cada um de vocês e lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais. Valeu, tamo junto.